E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Gazeta Esportiva, trazendo aí as últimas novidades do Verdão, pessoal, direto da Academia de Futebol. Fica até o final do vídeo aí e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Bom, contato direto na Academia de Futebol com o José Paes. Boa noite, Zé. Gustavo Gomes. E aí, esse xerifão vai jogar na quinta? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, o Gustavo Gomes, ele ainda tá entregue ao núcleo de saúde e performance aqui do Palmeiras, assim como o Paulinho. Mas os dois trabalharam com bola recentemente aqui no centro de treinamentos do Palmeiras. É bem verdade que os dois estão distantes de jogar essa final, esse segundo jogo da final que acontece na próxima quinta-feira lá na Neoquímica Arena. Os torcedores do Palmeiras, eles sonham com a presença do Paulinho, pelo menos no banco de reservas, mas o Paulinho e o Gustavo Gomes, como eu disse, estão entregues a esse núcleo aí do Palmeiras. O Maurício, por exemplo, que lesionou recentemente o ombro, ele já está entregue à transição física e já está trabalhando normalmente, sem nenhum problema com os demais companheiros aqui no gramado da Academia de Futebol. Então esse é bem capaz, sim, que fique pelo menos no banco de reservas, um cara que vinha sendo muito útil ao Palmeiras antes de se machucar naquele jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, lesão que, repito, ele teve no ombro. Já o Gustavo Gomes e o Paulinho estão um pouco distantes, sim. Gustavo Gomes, capitão, xerife do Verdão, né? A torcida do Palmeiras gosta muito dele. E o Paulinho nessa expectativa, como eu disse ontem aqui no Gazeta Esportiva, né? Um cara que chegou por muito dinheiro, uma das principais contratações do Palmeiras na história do Palmeiras, quando a gente fala de valores envolvidos, mas ele ainda está entregue a esse núcleo aí de saúde e performance, não começou a transição física, então fica distante realmente aí a participação dele nesse derby decisivo diante do Corinthians. O Lucas Evangelista, que vem sendo muito bem observado aqui na Academia de Futebol. O pessoal está gostando muito dele, a comissão técnica, ele foi recentemente apresentado, veio lá do Red Bull Bragantino, Palmeiras pagando aí cerca de 24 milhões de reais para contratar esse jogador, a liderança dele dentro dos treinamentos, o Palmeiras está gostando muito, o Abel gostando muito, ele conversando muito com os jovens também, é um cara que tem uma história de vida muito importante, já tem 30 anos, rodado no futebol, já jogou na Europa, já jogou aqui no Red Bull Bragantino, passou pelo São Paulo, então tem uma carreira importante e está sendo muito importante também nesse contato com os jovens aqui no Palmeiras. A galera, repito, está gostando muito dele e ele deve ser bastante utilizado sim pelo técnico Abel Ferreira depois do Campeonato Paulista, né? Não pode jogar essa final contra o Corinthians porque já atuou pelo Red Bull Bragantino exatamente nesse Paulistão de 2025. Devolvo para vocês aí com essas notícias aqui do Palmeiras, que segue se preparando, claro, para esse super derby. Daqui a pouquinho eu volto com uma palavrinha da presidente Leila, hein? Continua falando bastante, continua dando entrevistas, sempre bom ouvir a presidente do Palmeiras, faz colocações importantes. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra da Leila aí sobre um assunto importante aqui no programa, tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí Paulinho e Gomes distantes aí desse derby. Beijo grande, Zé. Então o plano de Abel Ferreira pode passar pelo Maurício. Que é um jogadorzão, mas tá sem ritmo, Uma né? das novidades, está sem ritmo, mas vinha jogando muito bem no começo da temporada, já encerrou bem 2024, estava fazendo gols, caiu ali muito certinho do meio para frente no time do Palmeiras, aí se machucou, pode ser uma surpresa. O Abel que deve jogar com o Mike pela direita, pode aprontar algum sistema tático diferente, alguma coisa o português vai tentar tirar da cartola, Garrafa. E precisa, né? Porque o Corinthians tem uma vantagem, não é uma vantagem enorme, mas em caso de um gol do Corinthians, por isso que eu falo que o Corinthians tem que jogar o jogo. Um gol do Corinthians complica demais a vida do Palmeiras. É uma partida com muitos ingredientes. E nessa partida, na mesma situação do Garro, vale para os jogadores do Palmeiras. O Gomes, pela experiência que tem, se ele tem condição plena de jogo, eu vou com o Gomes. Eu vou com o Gomes em relação ao Esse vai Miguel. fazer falta. Esse é jogo pra ele. O pessoal falando, a parte da torcida do Palmeiras, não, É, o Gomes não não. tá no... É o Gomes, É o Gomes, É decisão, também. ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Se eu tenho o Gomes, vai a 70%, 80%, para mim joga Gomes. O Maurício, eu tô com o Silvestre, se ele tiver condição, vai realmente começar jogando pelo bom momento, precisa saber o quanto ele aguenta, talvez se ele não aguenta 90 minutos, espere para começar. E sobre o Paulinho, como é decisão de Eu não campeonato, poria. se você tem
condição mínima, Michele. Se ele pode jogar 20 minutos... Eu ponho no Você banco. colocaria? 20 minutos? Eu coloco no banco. Eu ponho no banco. Coloca a bundinha no Eu banco. também. Faltando 10 minutos lá, 10 precisou, minutos, arrisca. Joga ele, jogador joga ele aos mas leões. vocês começariam com ele? Não. Também não. Talvez nem seja relacionado. É. Mas eu entendo Mas que se no ele tiver banco, uma sim. condição mínima de disputar pelo menos que seja 20 minutos, 15 minutos, leva para o banco. É Corinthians e Palmeiras, Michele. Palmeiras e Corinthians. Gente... É jogo pra entrar com garrafa, com Silvestre, Hoje tem Brasil e Argentina, tá tudo bem. Peso pesado. Mas não adianta, é quinta-feira o bicho pega. Vamos ver. Quinta-feira. É quinta-feira. Estarei lá, hein? Estarei lá. É quinta-feira e a torcida do Chico Lang lá na redação é porque o Ramon não faça nenhuma bobagem, né? O Ramon é aquela história, né? Ele é meio saci, né? Ele vai na tese de do tanto saci. enfeitar. Às vezes, ele às vezes monta um time bom. De tanto enfeitar, né? O diabo fazendo saci lá, tanto enfeitava com a perna. Ó, só falando uma coisa do Saci. Perdão, Michele. Fala. Você vai falar Sério, que você você viu não Saci, viu? Michele. As Não. damas primeiro. Não, ia falar que teve um aviador que Pode caiu falar na... isso hoje em dia, Ele né? caiu na floresta. E você não viu que ele falou que foi ajudado por criaturas da floresta? Eu acho que até um saci. Eu vou te mandar essa Você notícia. tá boa pra ir conversar com a hora minha que esposa, com a Renata. A hora que eu vi, eu falei, tá vendo? Ela faz conexões com Mas eu já vi um ETs, saci. Já caramba. falei isso. Hoje eu vi o vulto na sala de casa. E o quê? Segue. Um puto? O que é? Vulto. Calma. Vulto? Vulto. Um vulto? Vulto. Ah, vulto toda hora. Eles estão... Eu vejo vários também. Olha, é o seguinte, Já viu amigo... o vulto sentado na cadeira da mesa? Amigo, já vai pro merchan? Posso falar você só tem mais uma uma coisa, coisa? dá um spoiler, assim, deixa a pessoa com apetite. Vai. Apetite sexual, né? É Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. É. Certo? No pique. Mas Mas, tá rolando uma dobradinha dos dois para trazer jogadores. eita! Fala, Silver. Falar um pouquinho dessa parceria do Palmeiras. Dobradinha, você porque falou? Eu falei dobradinha, mais uma parceria para repatriar, entre aspas, aí, jogadores que estão disputando eliminatórias. Então, pelo lado do Corinthians, olha só, um voo fretado que vai buscar na Venezuela, que enfrenta hoje o Peru na Venezuela, eliminatórias, Martínez, que joga pela Venezuela, e o Carrilho. O Corinthians mandou, inclusive, um fisioterapeuta para já, no avião, na volta, nesse voo fretado, já realizarem tratamentos tal, de recuperação, porque amanhã o Corinthians vai ter o elenco, teoricamente, completo para fazer um treino, assim como o Palmeiras antes da final. Um voo fretado, aí sim, a dobradinha Palmeiras e Corinthians. Esse voo vai trazer da Colômbia, onde jogam também nessa noite Colômbia e Paraguai, o Richard Rios e o Romero. Curioso, né? Porque eles vão se enfrentar nas eliminatórias, vão se enfrentar na final do Campeonato Paulista e virão no mesmo avião. Achei bem interessante essa parceria No aqui. mesmo avião? No mesmo avião. E o Félix Torres, esse aí vai ter que se virar num voo normal, voltando lá do Chile, onde o Equador encara o Chile pelas eliminatórias sul-americanas. E na quarta-feira, tanto Palmeiras quanto Corinthians devem ter força máxima para um treinamento para o jogo de quinta. Quinta-feira. É quinta-feira. Tem mais Corinthians no Não, Gazeta não, Esportiva. e assim, Você não vai falar? é interessante. Você falou que se fosse o Romero não voltaria nesse avião. Não. Ou vice-versa. Não voltaria no vai que avião. coloca Não lá uma coisinha voltaria Da no Leila. avião da presidente do Palmeiras. Só ele, só. Por quê? Não, aí, gente. Ele ia não, desviar, vamos lá. levava Os dois ele pro vão- Triângulo não das é isso, Bermudas. Não, tô brincando. O Palmeiras tá jogando, conhece Corinthians e Palmeiras. Eu vou velho. dedar o diretor. Vai, fala. Eu vou dedar o Ai, diretor. não, cuidado, você vai falar em O minhas diretor costas. falou, Silvestre, já pensou se esse avião que vai trazer o Romero e o Rios desvia a rota e vai lá pro Japão? Porque o Rios costuma não dar muito certo em jogo contra o que é Corinthians, isso? né? E o Romero é o... Não foi você, diretor? Uma piadinha? Ah, então foi ele, não, sim. não foi você, diretor. Não Você foi jogou você. nas costas do diretor. Pera, eu não entendi nada. Você está dizendo que poderiam desviar a rota do avião? É uma brincadeira, claro, Ou né? colocar, Porque o tipo, Richard Rios andou aquele chá entregando de- jogos contra o Corinthians, lá na Arena e agora, nesse último. E o Ah, Romero vem acontece. jogando bem. E o Romero viria junto. Então desvia, leva o Rios lá pro outro lado do mundo. O mais interessante, sobe com o Rios. o mais interessante E o é Romero Ele deve vai de estar lambuja. felizão de o ouvir mais você falar isso. interessante e isso é importante parabenizar a diretoria do Palmeiras e a do Corinthians, que estão trabalhando no sentido para que possamos ter o melhor de ambas equipes na partida da próxima quinta-feira. Tão aguardada na Neoquímica Arena, repito, com uma vantagem ligeira, serena do Corinthians.
Só para concluir, é brincadeira, é só uma piadinha, talvez sem graça, ok? Eu não quase estou falando acreditei, sério. você não fala é que- lógico que eu acho incrível a parceria dos clubes para Legal, trazer os tá jogadores. É claro que tá certo, tem que reduzir dividir custo, custo, gente. compartilhar custo. Vamos pensar com a nossa cabeça amigos, de amigos, gestor. negócios à parte. E a guerra é Ah, você quinta-feira também, dentro de Silvestre, campo. fica vendo O problema em Romero tudo. fez a brincadeira na federação. Foi, não sei quem é que estava, não foi era o ele que fez Abel, que ele assim? fez lá. É isso aí, esse é o espírito. Não, não foi o Romero. Foi o Romero. Foi o Romero que fez na assim. federação, Ah, lá na muito entrevista legal. coletiva, né? A hora que acabou a Fez uma entrevista, posezinha. ele fez uma pose, né? Aquela foto tradicional do boxe. É legal. Bom, Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!